para você. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Atos capítulo 2, quem encontrou pode dizer amém. A palavra de Deus diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero nesta noite te agradecer pela palavra que temos diante de nós. A tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Permita, Senhor, que o teu Espírito Santo venha ministrar poderosamente ao nosso coração na noite de hoje, e que sejamos impactados pela tua palavra e pelo mover do teu Espírito Santo. Eu oro em o nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos ministrando uma série de mensagens intitulada Conhecendo o Espírito Santo. E já caminhamos durante um certo tempo nessa doutrina, falando sobre a personalidade, a divindade do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, seus atributos. E semana passada começamos a pregar sobre o batismo no Espírito Santo. A título de introdução, nós dissemos semana passada que na Bíblia nós vamos encontrar pelo menos 5 tipos de batismos. O primeiro tipo de batismo que a Bíblia nos mostra é o batismo de sofrimento, quando Jesus, dizendo aos filhos de Zebedeu que eles não poderiam serem batizados no tipo de batismo que Jesus seria batizado. Jesus seria submerso num batismo de dor, e esse tipo de batismo não é dado a todos, apesar de que todos os apóstolos, exceto João, foram batizados no batismo de morte mesmo. Segundo tipo de batismo é o batismo de João. O batismo de João, que a Bíblia chama de batismo de arrependimento, estava muito ligado aos rituais de purificação que acontecia no mundo neotestamentário. O terceiro tipo de batismo é o batismo no corpo de Cristo, quando você abre o seu coração e aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem e fixa a sua residência dentro de você, e ali um novo filho desabrocha, nasce para Deus, e esse Espírito vai e te mergulha, te batiza no corpo de Cristo, que é a igreja. Esse batismo é realizado pelo Espírito Santo, ok? O quarto tipo de batismo é o batismo em águas correntes, aquele que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um símbolo do sepultamento de uma velha vida e ressurreição de uma nova vida em Cristo Jesus. E o quinto tipo de batismo é o batismo no, com ou em Espírito Santo. Quem realiza o batismo com o Espírito Santo é
Jesus. Lá em João capítulo 3, João Batista diz: eu, na verdade, vos batizo em água, mas depois de mim vem um que foi antes de mim, cujas alparcas eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará, Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí nós fizemos uma contextualização do livro de Atos, capítulo 1, e fomos para o capítulo 2, que é o texto que está dando suporte ao tema do batismo do Espírito Santo. E mostramos que os discípulos entraram no cenáculo e começaram a buscar essa experiência que Jesus tinha dito que eles receberiam. E aí a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e explicamos a festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, e um vento impetuoso encheu toda a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, os discípulos tiveram uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Aí nós perguntamos como é que a Bíblia descreve esta experiência de Jerusalém. Aí dissemos semana passada que a Bíblia descreve em primeiro lugar a experiência que os discípulos tiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes como sendo um revestimento de poder. E aí foi esse o ponto que nós trabalhamos domingo passado. Hoje, dando continuidade à mensagem de domingo passado, eu gostaria de dizer, em segundo lugar, que a Bíblia chama esta experiência que os discípulos tiveram no dia de Pentecostes de a promessa do Pai. Amém? Lucas capítulo 24 e versículo 49, Jesus diz aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Eu estive hoje folheando um livro do Severino Silva. Ele fala sobre a existência do Espírito Santo, e tratando de promessa, ele diz que promessa é uma espécie de encontro com o futuro, e usualmente envolve um doador e um receptor. Neste sentido, encontramos promessas por todas as Escrituras, mas tratando especificamente da promessa do Espírito Santo, a gente vai ver, em primeiro lugar, que é o próprio Jesus que lembra aos discípulos a promessa do Pai, aqui em Lucas 24, 49, quando ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A segunda coisa que a gente vê é que o livro de Atos mostra a vinda do Consolador como a promessa do Pai. Atos capítulo 1 e versículo 8 diz: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Terceira coisa, a promessa, portanto, seria, de acordo com a Bíblia, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mais adiante, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, Pedro revela que a promessa do Espírito Santo seguiria por gerações futuras. Isso lá no seu discurso, no seu sermão. Então o que é que a gente vê? É que o Pentecoste é o cumprimento de profecias claras, de profecias inconfundíveis. Isso mostra
que o nosso Deus que é fiel, o nosso Deus que não pode negar a si mesmo, o nosso Deus que vela pelo cumprimento de sua palavra, prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Se você for para o Antigo Testamento, para o livro de Joel, por exemplo, capítulo 2 e versículo 28, quando Deus usa o profeta para falar à nação de Judá, Deus diz: depois destas coisas, e aí a gente já fez uma explanação de Joel. Se você quiser compreender direitinho os detalhes dessa mensagem, você pode ter acesso lá no YouTube, a primeira mensagem, as mensagens anteriores. Deus diz: depois destas coisas, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Amém, igreja? O que é que nós aprendemos aqui com esse versículo? Nós vemos nesse versículo de Joel algumas coisas importantes sobre essa promessa. A primeira coisa que a gente vê é que o Pentecoste transpôs a barreira de gênero, pois o profeta nos diz que o Espírito Santo foi derramado sobre os filhos e sobre as filhas, foi derramado sobre homens e sobre as mulheres. É interessante ver que Deus devolveu à mulher a sua dignidade original. Deus não criou a mulher como um ser inferior. Deus não criou a mulher para ser pisoteada pelo homem, para ser humilhada, vilipendiada, massacrada, maltratada. Deus criou a mulher para ser companheira, amiga, que estivesse ao lado do marido, para que ambos juntos formassem uma família, gerassem filhos que seriam a reprodução do caráter de Deus aqui na terra. E aí, com a entrada do pecado, surgiu muitos desvios, inclusive a mulher foi acossada, imprensada, acusada, jogada para escanteio, passaria a gerar filhos, a dar luz a filhos com dores de parto, dores indescritíveis, multiplicadas, diz a Bíblia mesmo. Mas aqui Deus está devolvendo à mulher a sua dignidade original. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse versículo é que o Pentecoste quebra a barreira do preconceito etário. A Bíblia nos diz que o Espírito desceu sobre jovens e sobre velhos. Não há idade sagrada e nem idade problemática. Eu tive muitas dificuldades aqui quando algumas pessoas se aproximavam de mim e diziam: pastor, eu não aguento mais esses aborrecentes. Eu digo: aborrecentes não, adolescentes. São jovens cheios do Espírito Santo que se tornarão pastores, missionários, presbíteros, grandes homens e mulheres de Deus que farão a diferença. Já estão fazendo a diferença, mas tocarão as futuras gerações de líderes, pastores, homens e mulheres de Deus que impactarão futuras gerações. E aqui a Bíblia é clara em dizer isso. A primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, eu tinha aproximadamente 8 anos de idade.
numa vigília, no monte, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, chamada Tibau do Sul, meia-noite, nós estávamos ali ajoelhados, orando, clamando, quando de repente o Espírito de Deus veio sobre mim, o meu corpo tremia da cabeça ao pé, o poder de Deus me pegou, a glória de Deus, a Shekinah de Deus invadiu a minha vida. A segunda experiência foi ainda na adolescência, aos 16 anos de idade, quando com os olhos abertos, olhando para o céu, em cima do monte, 4 horas da tarde, a glória de Deus se manifestou, os céus se abriram, e eu vi fogo do céu caindo sobre a minha vida. Posteriormente o Espírito de Deus pegou os meus braços e levou sobre a cabeça de 2 jovens que naquele momento foram impactados pelo poder do Espírito Santo. O que é isso? É o que a palavra de Deus diz: o Espírito seria derramado sobre velhos e sobre jovens. Amém, irmãos? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para o Senhor. De acordo com esse texto, todos podem experimentar a vida abundante de Deus. O velho pode ter ideias e sonhos. Quando a pessoa para de sonhar, ela para de viver. Ela perde o sentido da vida, ela perde a motivação pela vida. Deus não quer que você engavete os seus sonhos. Deus não quer que você deixe que os seus sonhos morram. Foi por isso que ele disse que os jovens teriam visões e os velhos sonhariam. Meus queridos, os jovens, os velhos podem ter ideias e sonhos, e o jovem pode ter visões e discernimento, pois é isso que a palavra de Deus nos diz. Terceira coisa que esse texto aqui nos mostra é que o Pentecoste também rompe o preconceito social. Esse versículo nos diz, pois que o Espírito foi derramado, ou seria derramado sobre servos e sobre servas. E naquele contexto, a palavra aqui é doulos, se for no grego. Mas servo e serva está falando de escravos. Ou seja, não há aristocracia espiritual, não há dinastia sagrada, não há estratificação social no reino de Deus. Até mesmo os mais simples e humildes são contemplados com a qualidade superlativa da vida cheia do Espírito Santo. Amém? É isso que a Bíblia nos mostra em Joel, capítulo 2, e versículo 28. Mas vejamos outro texto alusivo a essa promessa de Jerusalém. Isaías 44, versículo 3. A palavra de Deus é muito clara e muito linda, quando diz aqui nesse texto: eis que derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você que está nos acompanhando em sua casa, Deus tem um propósito de bênção para a tua vida. Deus está dizendo que vai derramar água sobre a tua vida. Deus está dizendo que não importa o teu deserto, não importa a tua sequidão, Ele está dizendo que pode e quer fazer o deserto da tua vida reverdecer,
transformar o solo ressequido do teu coração em mananciais de águas vivas. Basta você querer. Ele diz: se alguém tem sede, venha, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Oh, aleluia! E ele falava sobre o Espírito Santo. Ele promete aqui derramar água sobre o sedento. Ele promete derramar torrentes sobre a terra seca. Derramar o seu Espírito sobre os descendentes de Abraão, tanto da antiga quanto da nova aliança, porque a Bíblia diz que os que são da fé são filhos de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então essa bênção é para a nossa vida. A promessa de Deus é segura, porque em todas as suas promessas temos o sim e temos o amém. A promessa é abundante. Olha o que é que o texto nos diz. Ele não fala de gotas, ele fala de torrentes, água abundante. Ele não fala de filetes nem de poções, ele fala do derramar de torrentes. Isso significa que Deus não nos dá o seu Espírito por medida. O que é que Jesus diz? Qual dentre vós, que tendo um filho, que se aproxima e pede um peixe, e você vai lhe dar uma serpente, um escorpião, que pede um pão e você vai lhe dar uma cobra, vai lhe dar uma pedra? Aí ele diz: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Porque o Espírito Santo é nos dado sem medidas. Amém, irmãos? Então, meus queridos, a todos os sedentos, a todos os que anseiam com avidez, como a corça brama pelas correntes das águas, o Pentecostes, o derramamento do Espírito, é uma promessa possível. Basta você querer, basta você desejar, basta você crer. Se você diz: Senhor, meu coração tem sede de Ti, a minha alma anseia por Ti, vem sobre mim, Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus vem e vai derramar água. Ele diz que não está interessado em saber qual o teu deserto, qual a tua sequidão. Ele está dizendo que vai fazer o teu deserto florescer. Agora é interessante que quando a gente volta aqui para o Novo Testamento, quando a gente volta para o livro de Atos, capítulo 2, você vai ver que Pedro, depois que todos ali no dia de Pentecostes têm essa experiência com o Espírito Santo, Pedro se levanta e prega uma mensagem poderosa. E a razão de Pedro ter se levantado foi porque muita gente está dizendo que eles estão embriagados. Aí Pedro diz: o que está acontecendo aqui não é resultado de embriaguez a esta hora da manhã. E nesse discurso de Pedro, ele faz referência a esta promessa. Veja o versículo 33 de Atos, capítulo 2. Pedro diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, está falando sobre Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, a multidão em Jerusalém, que estava na festa de Pentecostes, não estava entendendo a razão daquele barulho, daquele mover que aquelas 120 pessoas estavam fazendo.
E aí ele diz: isso é um bando de embriagado infiéis. Aí Pedro se levanta e diz: olha, isso aqui não é embriaguez não. O que está acontecendo aqui é que este Jesus que vocês entregaram para ser crucificado, que vocês rejeitaram, versículo 32 vai dizer: é a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E não só isso, ele foi exaltado à direita de Deus e recebeu a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo, e derramou isto que vede que eu vis. Pedro está dizendo aí que o que estava acontecendo era o cumprimento da promessa. Mas olha, quando você vai para o versículo 39, olha o que é que Pedro fala sobre a promessa. Pedro diz: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olhando direitinho o versículo 39, quando Pedro está falando sobre a promessa, e ele diz: esta promessa é para vós, ele está falando para quem? Para os ouvintes dele, que estavam ali ouvindo naquela hora. Era uma multidão tão grande que a Bíblia diz que quase 3.000 se converteram. Mas depois ele continua dizendo: essa promessa também é para os vossos filhos. Ele está falando de quê? Da geração seguinte. Mas ele continua dizendo ainda: essa promessa é para todos os que estão longe. Aí ele está falando sobre quem? Sobre a terceira geração e as subsequentes. Mas não para por aí. Ele diz ainda: essa promessa é para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, Pedro está dizendo que a promessa do batismo no Espírito Santo não parou ali em Jerusalém, não acabou naquele momento, conforme algumas correntes teológicas ensinam. Pedro está dizendo que a promessa é para os ouvintes daquela época, é para os filhos daqueles ouvintes, é para as gerações seguintes e subsequentes, é para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver aqui na terra, ela pode receber o cumprimento dessa promessa de uma vida cheia, regalada, transbordante, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? E aí, eu vou terminar essa mensagem, porque eu estava dizendo para o presbítero Fábio que eu tinha 45 minutos para realizar uma proeza: dar avisos, fazer agradecimento, apresentar a criança, pregar e celebrar a ceia para terminar o culto na hora certa. E aí, por isso que eu estou pregando a mensagem ponto a ponto. Cada semana eu prego um ponto. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui nesta noite? É que a promessa de Jerusalém é para nós também. Essa bênção não foi apenas para os discípulos. Então eu quero que você diga comigo: a promessa de Jerusalém é para a minha vida. Eu não vou me contentar em receber menos do que os discípulos receberam. Amém? Porque Jesus é o mesmo ontem, aleluia, hoje e será para todo sempre. Coloque-se em pé. Próxima semana, a terceira descrição desta experiência é chamada de batismo com o Espírito Santo. Aí nós vamos dissecar o tema de batismo com o Espírito Santo. Deus quer levantar em nossa geração uma igreja que não vai se contentar em viver uma vidinha cristã rotineira. Preste atenção. Deus quer te levantar nesta geração como sal, como luz, que faz toda a diferença. Como
jovens, adolescentes, crianças, adultos, senhores e senhoras, cheios do Espírito Santo, para declarar que Jesus é o Senhor. E Deus quer usar a tua boca como boca de Deus. Ao abrir a tua boca, labaredas do poder de Deus serão liberadas e o nome de Jesus glorificado. Você pode viver uma vida plena do Espírito Santo, porque essa promessa é para nós. Amém? Senhor nosso Deus.